Queridos irmãos, irmãs, sinal de esperança, nesta terça-feira santa, discípulos de Jesus, mas às vezes caímos. O caminho de volta, qual deve ser? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta terça-feira santa, segundo São João, capítulo 13, nos diz o seguinte: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que lhe desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Queridos irmãos, irmãs, o Evangelho de hoje nos traz muitas narrativas, muitos pontos importantes para a reflexão. Gostaria de frisar em apenas 2. São temas comuns, mas em 2 situações: a traição, a negação por parte de 2 discípulos de Jesus ao Mestre. Anúncio de traição e de negação. Lembremos que o contexto do Evangelho é o contexto da ceia pascal, que logo mais na quinta-feira santa nós iremos celebrar na liturgia. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos e lhes faz, durante esta ceia, onde instituiu a Eucaristia, uma revelação. Um dos seus discípulos o irá entregar. Sim, um daqueles 12, chamado no início do ministério de Jesus, todos eles chamados com tanto carinho, com tanto amor, criaram uma vida de comunhão com Jesus, mas no momento mais importante, um o entrega, um outro depois o nega. 2 atitudes de traição e de negação. Às vezes achamos que somente a traição de Judas é a mais abominável. Às vezes nós agimos assim e pensamos assim por causa da
conclusão que as duas histórias tiveram. Os dois livremente, tanto Judas quanto Pedro, negaram o mestre. Judas muito pior, porque este entregou e depois não voltou. Pedro, de maneira diferente, escuta de Jesus que o galo não cantará antes que ele negue o Senhor 3 vezes, mas nós sabemos que depois o caminho de volta é diferente. Pedro se arrependeu e voltou. Judas se arrependeu, possivelmente, como diz outra passagem do Evangelho, chorou amargamente, mas não voltou. Aí está então a grande diferença. Vejamos, irmãos e irmãs, que nós somos discípulos de Jesus, escolhidos pelo Mestre, temos uma vocação, temos um chamado, mas pode ser que uma hora ou outra nós neguemos o Senhor, entreguemos, falamos que não conhecemos, assim como fizeram esses discípulos. A diferença está na misericórdia e na oportunidade de voltar, reparar o erro. Vejamos que Judas estava com os discípulos num contexto onde Jesus estava dando a si mesmo, o seu corpo como alimento, o seu sangue como bebida. E Judas preferiu abrir mão da própria Eucaristia, podemos assim dizer, a ficar com um pedaço de pão passado no molho. Judas não comeu o pão da Eucaristia totalmente. Porque quando nós comungamos o corpo de Cristo, quem entra em nós é Jesus. Em Judas, o Evangelho nos diz que entrou Satanás, naquela hora em que ele comeu um pedaço de pão. Um pedaço de pão, que no bom sentido do termo, que para outros era o corpo de Cristo naquela noite. Mas para Judas, passado num molho, era a entrada na perdição. Aí Jesus fala para Judas: o que tens a fazer, faça logo. E Judas saiu para combinar como entregar Jesus. O Evangelho nos diz que era noite. A noite na Bíblia, que significa sempre a hora da decisão, mas também da incerteza, muitas vezes. A hora onde que as trevas estão sobre a terra, não se vê muito, não se tem muita claridade. As trevas que fecharam o coração de Judas. E depois que Judas sai, Jesus continua o seu ensino e Pedro está muito disposto a querer ir até o fim. Ir até onde Jesus falava que eles não podiam ir naquele momento. E depois o anúncio da negação de Pedro também. Vai aonde precisar, dará a vida por mim, mas você me negará ainda 3 vezes, mesmo antes ainda que o galo cante. Só que nós sabemos que depois dessa traição de Pedro, ela foi reparada. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós queremos refletir nessa Semana Santa, no Evangelho de hoje? Que mesmo discípulos escolhidos por Deus, às vezes caímos na traição, na negação, e não damos um bom testemunho. A maneira está o que nós fazemos com isso. Perdão, oportunidade de volta, sempre temos. Judas poderia ter muito bem voltado e pedido o perdão que receberia. Como Pedro, assim, depois da ressurreição, recebeu este perdão. Que nas nossas infidelidades, nas nossas traições, nos nossos pecados, saibamos recorrer à misericórdia infinita de Deus. E que essa celebração da Semana Santa entre em nós sempre, com a graça de Deus, o próprio Cristo. Não aquele pedaço de pão molhado, passado no molho, que significa a perdição. Estamos com Cristo, comungamos do seu corpo, para irmos com Ele até o fim. Você continue tendo uma abençoada Semana Santa. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa celebração do Tríduo Pascal. Nos vemos na próxima semana para juntos celebrarmos a alegria da ressurreição e da Páscoa de Jesus. Deus te abençoe. Escolha sempre o caminho da vida.